Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje, no nosso programa, entrevistaremos o vereador professor Euler do município de Curitiba. Vamos conhecer um pouco mais de seu trabalho, mas antes pedimos a sua reflexão sobre a saúde do coração. Aguardem. Eu sou o Dr. Leonardo Gonçalves, sou cardiologista do ASA Ecoclínica. Estou aqui com vocês para conversar a respeito de arritmias, que é uma queixa muito frequente em nosso consultório, e a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso. Muitas pessoas têm aquelas queixas de batedeiras no coração, de tremores, de falhas no coração. Saiba que isso podem ser arritmias do coração. O que são as arritmias? Arritmias são alterações na eletricidade do nosso coração. Elas podem ser absolutamente benignas, mas elas podem ser graves, ser sinal de doença grave. Como que a gente faz para diferenciar? Na verdade, só procurando um médico, de preferência um cardiologista. Existem diversas causas de arritmias. Pessoas que já tiveram infarto, pessoas que ingerem muita cafeína, muito café, uso de álcool, cigarro, abuso de drogas e às vezes até causas genéticas. Às vezes a pessoa nasce com esse tipo de problema. Normalmente, para a gente fazer o diagnóstico, um simples eletrocardiograma já nos ajuda bastante. E, claro, uma avaliação cardiológica completa e bem feita para ver a causa, se é que a gente consegue descobrir, porque nem sempre conseguimos descobrir a causa, mas tentamos, e ver se precisamos fazer algum tratamento específico ou não. Então, se você sente batedeira, tremores no peito, se quando você muda de posição de deitado para sentado, você sente bater, você sente tremer, procure o seu cardiologista, faça uma consulta, porque isso pode ser arritmia. Pode ser, conforme eu falei, absolutamente benigna, mas pode ser algo mais sério. Só procurando um médico para que ele possa esclarecer melhor o seu problema. Obrigado e até mais. Como vocês acabaram de assistir, cuide da saúde do seu coração, porque nós cuidamos do nosso automóvel, da nossa casa e muitas vezes esquecemos de nós. O coração é vida. Olá, amigos, e dando continuidade ao nosso programa, hoje o nosso entrevistado é o vereador de Curitiba, professor Euler. Professor, seja bem-vindo e de imediato eu gostaria que o senhor se apresentasse, aqueles que ainda não o conhecem. Quem é o professor Euler? Tudo bem, caros ouvintes, telespectadores. Eu sou o professor Euler, né, e como eu faço questão de manter o nome aqui, eu sou professor. Né? Atualmente eu estou vereador, mas aquilo que eu realmente sou como essência, o que eu sei fazer, o que é minha profissão é o ato de ensinar. Né? Então eu sou professor, sou natural de São Paulo, mas moro em Curitiba já há bastante tempo. Esse é o meu 23º ano aqui em Curitiba e passei por várias profissões, vamos dizer assim. Eu fiz academia militar, fiz a chamada Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para acesso a agulhas negras. Durante 3 anos, então, permaneci no Exército. Depois fui cursar Engenharia Mecatrônica na Universidade de São Paulo e comecei a dar aula num cursinho lá de São Paulo, que é o Ângulo, e aí recebi o convite para vir a Curitiba, para um cursinho aqui da capital, e permaneço dando aula desde então. E nesse meio tempo ainda acabei fazendo o curso de Comércio Exterior. Professor, e diante de tudo isso, se tornou vereador do nosso município, eu gostaria que o senhor externasse aos que nos assistem
É possível conciliar a profissão de professor, que eu costumo falar, professor deve ter o respeito de todos aqueles que acreditam num Brasil melhor, num Brasil de verdade. A educação é fundamental. Com a sua atividade parlamentar, vereador, é possível conciliar os dois trabalhos que o senhor vem executando? Então, eu creio que não, tenho certeza que não só é possível, como é importante, né? A partir do momento que um político ele se dedica só à política, e não há nada de errado nisso, mas a política passa a ser o ganha-pão dele. Eu não gosto disso. Eu realmente não gosto que a política seja a minha fonte de renda. A minha fonte de renda é dar aula, a minha fonte de renda, a minha atividade profissional é ser o professor. E é ali que eu realmente ganho o meu sustento. O fato de estar na política pode ser algo absolutamente temporário apenas, então eu fiz questão de não largar a sala de aula, né? E dá tempo de conciliar, né? Nós temos os horários obrigatórios da Câmara, que são as sessões, mas nós temos outras manhãs, como quinta e sexta, por exemplo, que não tem sessão. Então dedico ali uma parte desse período para dar aula. Dedico um período ou outro, alguns horários da tarde também, para ocupar com as aulas. E à noite, onde eu tenho também uma carga horária lecionando. Então é possível conciliar. Professor, você acaba de levantar um assunto que é importante que você preste atenção. Porque na maioria das vezes o político utiliza a política como profissão e seu ganha-pão, que é errado. Político, no meu entendimento, realmente é um cargo temporário, que se não fizer um bom trabalho vai embora, tem que ter a sua profissão, não viver de política como profissão. É importante também, vereador, professor é importante também ressaltar sempre, uma vez que é uma profissão que deve ser respeitada. Como o senhor chegou à Câmara Municipal? O senhor tem um grupo político? Como é que surgiu esse encaminhamento de trazer o voto e de eleger um vereador do nosso município? Perfeito. Então deixa eu contar como é que eu virei candidato primeiro, né? Um dia o candidato a prefeito, Ney Leprevô, né, na ocasião ainda pré-candidato, ele falou: eu gostaria que você participasse e fizesse o plano de gestão na área de educação para mim, para o meu projeto de governo. Eu falei: poxa, vai ser um prazer, né? E acabei fazendo. Chamei junto a minha irmã, que é pedagoga, muito experiente na área. Ela me ajudou e a quatro mãos fizemos o plano do Ney. E aí tinha um dia para apresentar para todas as outras pessoas, eles apresentariam também das outras áreas. E terminada a apresentação, o Ney falou: poxa, você fala bem, né? Eu falei: pô, mas é a minha profissão, né? É disso que eu sobrevivo. E ele falou: poxa, se eu fosse eleito prefeito, eu gostaria que você fosse secretário de Educação. Eu falei: Ney, me honra muito, seria um cargo belíssimo para ocupar, mas eu não posso ser secretário, porque o secretário tem que dar a dedicação exclusiva e eu teria que me desligar das aulas, coisa que eu não quero fazer, né? Eu quero continuar dando aula. Eu falei: e você já pensou então sair candidato a vereador? Eu falei: olha, nunca tinha me passado pela cabeça essa hipótese, né? Mas aí comecei a pensar, algumas pessoas foram dando apoio, e um dia antes de fechar o que seria lá a inscrição, uma coisa assim, aí falei: ou é agora ou não sai mais, né? Até então eu estava como suplente de candidato. E eu falei: bom, bota meu nome aí, vamos ver o que vai dar. E aí tive 45 dias para fazer a campanha. Foi uma campanha, basicamente, uma campanha de Facebook e WhatsApp. Tanto é que meu gasto foi um gasto mínimo comparado com a maioria dos candidatos. Eu gastei menos de 10 mil reais e não tinha um grupo político formado. Mas eu acho que os meus alunos, ex-alunos, pessoas que me conhecem de verdade, acabaram comprando a ideia e levaram para os seus familiares. Eu acho que isso que acabou motivando algumas pessoas a fazerem com que desse certo a eleição. Não, isso é muito bacana, mas é uma forma nova de se fazer política, onde que você veio ocupar uma cadeira na Câmara Municipal e com pouco gasto. Porque muitas vezes, vereador, o político chega lá comprando a eleição e depois faz um péssimo trabalho, não respeita a população, que na realidade é aquele que passa a procuração para que você venha legislar e fiscalizar o prefeito. No que tange a fiscalização do prefeito, também tem esse conhecimento que o senhor, como vereador, vem apresentando muitas críticas ao prefeito. Fale um pouco sobre isso, vereador. Então, uma coisa que eu acho que é importante deixar claro é o seguinte: algumas pessoas falam: não, o Euler é oposição ao prefeito, mas de jeito nenhum. Eu não sou de um grupo de oposição, mas também faço questão absoluta de não ser do grupo da base, né, do grupo da situação.
Porque eu estranho muito, e talvez porque eu seja novato na política, né? Mas eu estranho muito quando alguém, um vereador, deputado, ou o que seja, fala assim, não, eu sou da base, então eu tenho que votar sempre junto com o governo. E estranho tanto quanto quando alguém fala, não, eu sou da oposição, eu tenho que votar sempre contra. Se for para votar sempre a favor ou sempre contra, eu não preciso estar lá. Bota lá uma espécie de um robô já com um programa ali, ó, é sempre a favor ou sempre contra e pronto. Né? Então eu faço questão absoluta de me manter independente. O que é a posição independente? Em algumas situações eu vou votar a favor do prefeito, em outras situações eu vou votar absolutamente contra. Né? Só que sempre dentro da questão da legalidade, né? Dentro da questão da razoabilidade, aquilo que é razoável ou não, e da questão de pensar o que é bom para a cidade. Então, o ser a favor ou contra o prefeito, esse não é meu caso. Eu sou a favor da cidade. Eu sou a favor de que a prefeitura de Curitiba faça um bom governo. Isso sim, eu vou ser sempre a favor. Vereador professor Euler, essa oposição, às vezes, que ocorre, que é natural, conforme o senhor já falou, o senhor já recebeu alguma proposta do governo para votar com o governo? Isso ocorreu na Câmara Municipal com o senhor? Já surgiu alguma intenção de algum processo, alguma coisa surgiu nesse sentido pela sua atitude na Câmara Independente? Bom, eu não posso me furtar a resposta, né? Até porque foi algo que foi divulgado, então já não é novidade para a maioria das pessoas. Eu fui realmente chamado na prefeitura por algumas ocasiões e numa das ocasiões me falaram, né? Olha, se você nos ajudar a aprovar o chamado pacotaço, você pode ter aí algumas obras pela cidade, ou seja, alguns benefícios políticos. Lógico, eu repito, né? Eu sou inexperiente na política, eu sou novo, mas eu acho que nunca vou me acostumar com esse tipo de coisa. Mas não é vamos dizer assim, algo que acontece aqui em Curitiba, é algo que acontece em todos os locais do país, em todas as esferas do poder. Né? Agora, ultimamente, a gente tem visto lá no Congresso Nacional a compra, de certa forma, de apoio dos deputados. Olha, você não aprova a denúncia contra o Temer e a gente libera emendas. Então, parece-me uma prática absolutamente comum, mas, a meu ver, uma prática absolutamente condenável. Você não pode querer que alguém vote com você ou contra você em troca de benefícios que ele possa ter politicamente. Eu acho um absurdo isso. Vereador, eu posso lhe falar uma coisa. Eu concordo em número, gênero e grau com a sua atitude, porque eu acho que tem que acabar com esse negócio de o voto por dinheiro, dinheiro por voto. Isso é um desrespeito à população. Vereador, o nosso país era para ser um país de primeiro mundo há muito tempo, se existisse seriedade, mas enquanto existir esses políticos que se vendem para dar um voto, nosso país vai continuar remando com muita dificuldade. Mas as eleições vêm aí, vereador. Posso só fazer desculpe interromper, uma coisa é importante ficar claro, né? Porque o senhor Lomar comentou lá, não se pode oferecer dinheiro, em momento algum me ofereceram dinheiro. Tá? Então, justiça seja feita, em momento algum o dinheiro fala, olha, nós vamos te dar dinheiro para você votar a favor da prefeitura. Então, não foi feito esse tipo de oferta. Agora, foi feito o tipo de assim, olha, a gente pode te favorecer politicamente, o que numa próxima eleição, imagina, o vereador que ele ganha obras pelo bairro, aí chega lá no bairro e fala, olha, estou inaugurando aqui tal coisa, essa rua eu que consegui asfaltar. Lógico que politicamente ele tem um ganho naquela região que ele está, o que o favorece para uma reeleição. Mas ainda assim, mesmo que não seja talvez algo ilegal, eu acho algo absolutamente imoral. Com certeza, esclarecido o fato que não ofereceu-se dinheiro, e mesmo no Congresso Nacional também, que as obras foram feitas, libera-se 6 milhões para obras, para um projeto aqui, para um adendo a projeto ali, enfim, para emendas, o que é um desrespeito, continuo afirmando, ao eleitor brasileiro, ao cidadão brasileiro, porque às vezes o projeto é um projeto maléfico a toda a nossa gente e por um dinheiro e uma obra para manter a politicagem, porque isso não é política, é politicagem, vereador, e infelizmente tem muitos no Brasil que devem ser exterminados nessa próxima eleição de 2018. Vereador, recentemente aqui no nosso município aconteceu também uma grande manifestação por parte dos funcionários públicos, da Guarda Municipal, e com um famoso pacotaço por parte da Prefeitura.
O senhor gostaria que comentasse um pouco a respeito disso, a sua visão, esse pacotaço vem a ferir direitos já adquiridos, como é que está a constitucionalidade dele? Ele é constitucional? Qual a sua visão a respeito, vereador? Então, eu penso que as medidas tomadas por uma prefeitura, elas têm que ser por um projeto, não de poder temporário, mas tem que haver um projeto para a cidade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse chamado plano de recuperação, que é o que envolve o tal do pacotaço, ele tem que ser efetivamente um plano. Não pode ser um conjunto de medidas, né, que vai solucionar uma coisa em outra aqui. Não, tem que ser um plano. E um plano eu penso que é algo que passa por curto prazo, mas deve-se pensar também a médio e longo prazo o que fazer para recuperar as finanças de Curitiba. E esse plano aqui, ele mexe simplesmente algumas coisas pontuais da atualidade. Tanto é que o secretário de Finanças falou, olha, esse plano não resolve o problema financeiro de Curitiba. Bom, então ele não é um plano, ele é simplesmente um tapa-buraco, alguma coisa do tipo. Agora, eles julgaram que seria necessário mexer na questão da database dos servidores, na questão ali da progressão dos servidores e tudo mais. O que me causa estranheza é o seguinte, na gestão anterior, na legislatura anterior, dos 38 vereadores que hoje estão na Câmara, 24 aprovaram o plano de carreira dos servidores. Poxa, se os 24 aprovaram naquela ocasião esse plano de carreira, como é que agora eles votam contra isso, né? Ou eles erraram atrás de aprovar, ou erraram agora de querer retirar isso dos servidores. O que eu penso é o seguinte, uma vez concedido o direito, a retirada desse direito é algo absolutamente prejudicial. Quantas famílias fizeram planos em cima daquilo que foi concedido para elas? Então compraram um carro, fizeram uma dívida, fizeram uma viagem, alguma coisa, e daí na hora de ter aquele dinheiro que parecia ser certo, líquido, de repente falaram, não, nós não vamos dar a database no momento prometido e os reajustes que vocês teriam ali no plano de carreira também não vai concedido. Então, eu acho que é algo absolutamente pernicioso a uma boa parte da população, que são os servidores. E os servidores, eles prestam serviços essenciais a todos os munícipes. Então, ao atingir o servidor de Curitiba, acaba atingindo serviços essenciais. Não que eles vão fazer corpo mole, não é isso. Mas seria ótimo que a gente tivesse servidores trabalhando satisfeitos com aquilo que lhes foi prometido e que depois não foi cumprido. Então, isso acho que é muito prejudicial. É louvável a sua atitude e o seu pensamento, vereador, porque muitas vezes aqueles políticos, Maria vai com as outras, que conforme está onde está junto, tem que acabar isso aí. Não se preocupa com a qualidade de vida daquele trabalhador que tem a responsabilidade de prestar um serviço de qualidade e com boa vontade à nossa população. Eu acredito que os trabalhadores não vão fazer corpo mole, mas a qualidade de vida deve de ser respeitada para que você tenha uma motivação maior em atender aos nossos munícipes. Vereador, quanto à educação, que é a sua área, eu acho que é importante. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu valorizo demais, vereador, é a educação. Porque eu tiro como exemplo de vida a minha vida, né? Meu pai tem o 4º ano de primária e minha mãe tem o 1º. E eu tive a felicidade de me formar o curso técnico que me propiciou me formar em Direito e ter uma vida digna. Eu acho que a educação é o pilar mestre para toda a sociedade desenvolvida e é um alavancador social. O senhor tem algum projeto, alguma proposta para a educação de Curitiba, vereador? Então, a gente, como vereador, a gente obviamente tem que se limitar a projetos que não tenham impacto financeiro, né, no município. Isso são coisas que são competência do executivo. Mas eu penso sim em algumas coisas, né? Algumas coisas que já existem em Curitiba e tem que ser dada continuidade. Vou dar um exemplo que é o chamado Projeto Equidade, cara, que é um projeto belíssimo da gestão anterior, implementado pela ex-secretária Roberlaine, né, que é um projeto que fez um mapeamento da cidade, um estudo para entender quais são as áreas de vulnerabilidade, quais são as áreas com menores condições da cidade, e em função disso, nas escolas que estão nessas áreas, um reforço. Um reforço seja na questão das aulas, um reforço seja na questão da merenda, ou seja, tentar dar uma equidade às escolas todas do município. Então, tem escolas colocadas em regiões que estão mais favorecidas e tem outras que não, que têm que ser resgatadas. Então, para essas escolas, precisa de mais recursos para tentar dar para todos aqueles alunos oportunidades similares. Então, esse é um projeto belíssimo na gestão anterior e que tem que ser mantido na atual gestão.
Uma coisa que eu tenho feito, eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Então, uma coisa que eu me propus como presidente foi visitar todas as escolas e CMEIs, como se fossem as creches da cidade, né? São 391 unidades, né? Então logicamente eu sozinho não dou conta de fazer isso, mas junto com a minha equipe a gente tem feito essas visitas, né? E a gente tem encontrado coisas muito boas, né? Uma coisa que deve se deixar claro é que o sistema educacional de Curitiba é um sistema complexo e um sistema que, no geral, ele é muito bom, né? Tanto é que nós temos entre as capitais brasileiras o maior IDEB. Agora, obviamente, sempre pode ser melhorado. Uma das coisas que eu sempre proponho é que o foco da educação seja no aprendizado e não no ensino, né? A gente costuma falar, eu ensinei. Imagina eu como professor falar, eu ensinei meus alunos. Não adianta nada eu falar isso se meus alunos falarem, mas eu não aprendi. Então, o foco da educação é sempre um foco no aprendizado e não no ensino. Então, para isso, a gente precisa resgatar a participação das famílias, isso é algo essencial, as famílias têm que estar envolvidas para dar certo. A gente precisa criar nos nossos alunos o hábito de estudo. A verdade é que hoje os alunos não têm o hábito de estudar, vão para a aula, depois chegam em casa e fazem outras coisas, mas estudar mesmo é algo muito raro. A gente tem muitos alunos e poucos estudantes, né? E a gente precisa fazer aqui um aperfeiçoamento dos professores, principalmente na questão da performance, é algo que eles querem, os professores querem estar continuamente evoluindo e a gente precisa oferecer isso para eles. Professor, no tocante ao serviço legislativo, juntamente com seus pares, os vereadores, como é que o senhor faz uma análise, como é que o senhor avalia a votação da maioria dos vereadores que votaram o pacotaço de olhos vendados? Simplesmente o prefeito colocou e eles foram cegos nisso. Qual a sua avaliação a respeito? É aquilo que eu comentei, eu acho absolutamente inadequado que você, por ser um vereador da base, você tenha que votar junto com a base sem, ao mínimo, analisar qual é o projeto. Então, nós tivemos ali uma grande maioria de vereadores que simplesmente pelo fato de estarem na base, obviamente estar na base facilita algumas coisas politicamente, é evidente. Você tem mais facilidade para aprovar projetos seus, você na sua comunidade talvez consiga ali levar mais recursos e tudo mais. Então, não digo que não há vantagens em estar na base. Agora, se para isso a pessoa tem que votar sempre a favor, então acho absolutamente inadequado. Nós tivemos vereadores que eram considerados da base e que naquele momento falaram, não, nós não podemos estar junto nessa injustiça que está sendo cometida. E, naquele momento, se desvincularam da base e votaram contra o pacotaço. Eu acho que a postura é essa. O momento de ajudar a prefeitura em projetos bons, eu sou totalmente favorável. Vamos ajudar e vamos aprovar bons projetos. Agora, se o projeto é ruim, se prejudica pessoas, eu não posso estar a favor disso em situação alguma. Então, eu acho que... Mas é claro, cada vereador tem a sua consciência por que faz isso ou por que deixa de fazer, né? Vereador, na verdade, o senhor não está errado. Porque o vereador não é vereador para seu próprio umbigo. O vereador é para a população de uma cidade. Independente de partido, independente de bairro, o vereador ele é um vereador para atender a população do município. E deve de ter essa tranquilidade, deve de ter essa responsabilidade de saber o que é bom e o que é ruim. E o que é ruim para o nosso povo, sendo possível, não podemos sacrificar. Eu acho que o nosso país, nas nossas cidades, nos nossos estados, muitas vezes, por erro de gestão, quem paga a conta é o trabalhador, aquele que mais precisa. Diante de tudo isso, vereador, outro assunto que sempre se comenta muito, e que em Curitiba, felizmente, eu entendo, ainda conheço diversas cidades do nosso Brasil, transporte coletivo. Existe condições, existe alguma perspectiva em sua mente que a gente poderia vir a diminuir o preço do transporte no nosso município? Então, uma coisa curiosa, né, é que foi aumentada a passagem, né, de ônibus no começo do ano e esperava-se com isso, obviamente, um aumento na arrecadação. E o que se percebeu foi que a arrecadação praticamente não mudou, porque aumentando a passagem de ônibus, diminuiu muito o número de pessoas querendo utilizar o transporte coletivo. Então, aumentou o preço, mas diminuiu a participação da população, no final das contas não conseguiu arrecadar mais como era o objetivo. Então, isso talvez se agrave ainda mais agora com serviços como Uber, Cabify, que vão ser regulamentados pela prefeitura.
talvez as pessoas comecem a fazer cálculo, tipo, será que vale a pena pagar os R$ 4,25? Ou será que eu pago R$ 6, R$ 7 e tenho um conforto maior, maior agilidade com outros tipos de transporte? Então, o que eu acho importantíssimo? Fazer de vez a reintegração com toda a região metropolitana e aumentar o número de usuários. Aqueles que queiram realmente usar o transporte público. Para isso é preciso renovar a frota está em muito tempo aí, muitos carros sucateados, e com isso, você barateando o preço, fazendo com que as pessoas voltem a usar, isso você reequilibra as finanças destinadas ao transporte público. Então, a mágica é você abaixar o preço para aumentar a oferta ou para aumentar a procura pelo serviço. É uma ideia inteligente, porque, conforme o vereador acaba de comentar com a gente, aumentou o preço e diminuiu o número de usuários. E com o advento do Uber, que já está legalizado aqui em nosso município, é muito mais prático você pagar R$ 6,00, vem confortavelmente um carro, do que você pagar R$ 4,00 e vir muitas vezes que nem uma latinha de sardinha prensadinho ali. Vereador, no tocante, já que, voltando à sua área, a educação, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. E o passe escolar? Existe uma viabilidade? Isso favoreceria o estudante? Qual é a sua visão a respeito do passe escolar, vereador? É lógico que a adoção de um passe escolar, favoreceria muito, o estudante e tudo mais, mas entraria dentro da categoria de isenções. Hoje a gente tem isenções para policiais militares, algumas outras situações, e à medida que alguém está isento de pagar, todo o restante da população paga por isso. Então é óbvio, é o tipo de coisa que tem que ser feita uma análise financeira para se pensar na viabilidade disso e quem vai pagar essa conta. Se a prefeitura tem condições de arcar, e acredito que não tenha. A prefeitura tem dito aí que tem uma situação financeira crítica. Então talvez não seja o momento para mais isenções na questão dos ônibus. Ok, vereador. Vereador, eu gostaria de conversar com você muito mais tempo, mas infelizmente nosso tempo de televisão é limitado e eu gostaria que o senhor tecesse suas considerações finais à nossa gente, uma vez que o nosso horário está acabando. Tá bom. Solomar, eu agradeço o convite de estar aqui presente, agradeço a audiência dos seus telespectadores e sobre o que eu espero no futuro aí para a prefeitura, e reforço, torço, indiferente de diferenças, separando diferenças que eu tive como Poder Executivo, mas eu não torço contra não, ao contrário, eu torço para que eles façam a melhor gestão possível. O que eu espero é que seja apresentado um plano para o futuro. O que se espera é como arrecadar mais para a cidade, já que há uma dívida, que projetos vão ser feitos para que Curitiba possa voltar a crescer. Não simplesmente retirando dinheiro, como no caso do IPMC, ou cortando benefícios e aumentando impostos. Não, a gente tem que aumentar a eficiência do nosso município. Mas eu torço, a prefeitura tem técnicos capacitados para isso. Então eu torço para que eles sejam iluminados e consigam fazer uma boa gestão. Ok, vereador, e que essa iluminação também recaia sobre a sua cabeça para fazer uma gestão fantástica para a nossa gente. O nosso programa está chegando ao fim. Eu, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para a Angelice e para a Angeline, que assiste nosso programa lá no Rio Grande do Sul. Já estamos ultrapassando fronteiras, vereador. Um grande abraço a todos, até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Um grande abraço, obrigado, vereador.